Boa noite, irmãos. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa transmitir a palavra do Senhor com clareza e com entendimento, não é mesmo? Hoje um estudo especial, um estudo direcionado principalmente à Raíssa, endereçado à questão do batismo, e a gente vai comentar um pouco sobre isso, e os irmãos têm a liberdade também de dar os seus pareceres, contribuindo para que haja um entendimento. Esse estudo é dividido em duas partes. Eu mandei uma mensagem para o Adriano, você acha que você não leu, Adriano, ainda? Eu marquei para você, semana que vem, você ministrar o estudo sobre a ceia do Senhor e sobre como ser membro da igreja local, nesse sentido, um assunto nessa tonalidade, concluindo esse assunto sobre o batismo, né? Vai ser muito útil para a Raíssa ter um entendimento melhor sobre essa questão de, né, para ser salvo, precisa de crer em Jesus. Mas a caminhada, ela continua, né? Se a gente cresce em Jesus e morresse, você não precisa cantar, você não precisa pregar, você não precisa vir na igreja, você não precisa testemunhar, você não precisa fazer nada disso. Mas a gente continua vivo. Um exemplo disso é aquele ladrão na cruz que recebeu o Senhor. Isso, né? É um exemplo importante. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa foi a palavra de Jesus endereçada àquele ladrão na cruz, né? Mas como nós cremos em Jesus e a caminhada continua, a gente tem que ir dando passo na carreira cristã, não é mesmo? E um passo importante depois da conversão é o batismo. O batismo vai abrir as portas para que a gente seja útil na obra do Senhor, que a gente possa estar mais achegado na presença do Senhor, né? Esse estudo ele é baseado no estudo da Dona Leia, né? Ela escreveu esse estudo e a gente trabalha em cima dessas colocações que ela fez aqui nesse estudo. A gente trabalha com a base do nosso estudo vai trilhar nisso, né? Vamos ler Mateus capítulo 28. Mateus, capítulo 28, no versículo 19. Mateus 28, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus, na sua última instrução por discípulo, ele traz isso. Ide por todas as nações, né? Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ensinar salvação e falar a respeito do batismo, né? O batismo é muito importante. A Bíblia ela fala de 3 tipos de batismo, não é? Atos capítulo 19, versículo 4, batismo de João. Atos capítulo 19, versículo 4. Quem encontrar e quiser ler. Atos 19, versículo 4. Mas Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então, João, batismo de João, a Bíblia fala, para a gente ter um entendimento. Fala também do batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou batismo cristão. Aí já entra o batismo cristão. Tem Atos capítulo 19, também versículo 5. Atos 19, versículo 5. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Está vendo? Esse é o batismo que nós batizamos, no batismo cristão, né? E a Bíblia também fala do batismo em um Espírito, o batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13.
Depois, Raíssa, eu vou fazer uma apostila dessa e vou entregar para você ter um estudado assim melhor, para você aprofundar mais, que a gente vai falando por alto aqui. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que é judeu, que é grego, que é servo, que é livre. E todos temos bebido de um espírito. Tá vendo? Então, batismo com o Espírito Santo se deu no dia de Pentecostes. Não é mesmo? Batismo com o Espírito Santo se deu no dia do Pentecostes. Hoje, todos aqueles que creem em Jesus, ele é agregado a um corpo já batizado. Ele é agregado a um corpo que foi formado lá no dia de Pentecostes. Não é? E quando a gente crê, a gente é selado com o Espírito Santo da promessa. Da promessa. Então a gente crê automaticamente. O Espírito Santo vem e habita naquele já selando ele. Garante. É o penhor da salvação, é a garantia. O Espírito Santo é a garantia, né? Então, quando nós cremos em Jesus, o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, como o Adriano comentou agora, nesse momento, não é mesmo? Então, os dois primeiros batismos, eles eram em água, né? Tinha a questão da água. Os dois primeiros eram realizados com água em um rio, ou em um lugar deserto onde havia água, ou provavelmente também em uma casa. Aqui tem todas as citações, né? Atos 9:18 e Atos 8:36. Esses dois batismos eram iguais quanto à maneira de realizá-lo, contudo, era diferente quanto à sua finalidade. O batismo de João, o batismo que nós praticamos hoje, eles eram semelhantes, né, na sua prática, mas era diferente quanto à sua finalidade. Isso nós não podemos confundir as nossas mentes, né? O batismo de João era limitado a Israel. Era limitado a Israel o batismo de João. Era para o povo judeu, né? O batismo cristão era para os que creem, que crescem de todas as nações. O batismo cristão é para que todos aqueles que creem de todas as nações. É Mateus 28 que a gente leu, né? Ide por todas as nações, ensinai, batizando, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então esse é o batismo cristão. O batismo de João era um preparo espiritual do povo para viver na presença do rei, porquanto este que vivia executaria também o juízo. O que viria também executaria o juízo. Os discípulos de João foram batizados para crerem no que após ele havia de vir, isto é, no Senhor Jesus Cristo. É o que a gente leu em Atos, capítulo 19:4. Né? Enquanto que os crentes são batizados porque creram no que já veio. Olha só que interessante. O batismo de João era batizado aquelas pessoas que criam naquele que haveria de vir. Qual era a frase de João Batista? Aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele falava em alguém que havia depois dele, que era mais poderoso do que ele não era digno nem de carregar a sandália dele, desamarrar a sandália. Agora, o cristão, nós somos batizados em nome daquele que já veio, né? Em Jesus Cristo. Estão entendendo a diferença, né? Então, o batismo cristão o batismo que nós batizamos tem essa diferença, né? O batismo com o Espírito Santo é o ato pelo qual o Espírito nos une ao corpo místico de Cristo, de modo que ficamos fazendo parte dele, né? Porque a igreja é simbolizada em um corpo. A igreja tem um simbolismo de um corpo. Cristo é a cabeça desse corpo. Paulo traz essa palavra para a gente possa entender, para a gente entender a nossa utilidade nesse corpo. Esse corpo, todo o corpo, nosso corpo tem várias partes necessárias, né? Cada parte necessária, não é mesmo? Essas partes têm que trabalhar em comum acordo, não é mesmo? Um dedo
uso a unha, né? Olfato, o olho, a boca, o ouvido para ouvir. Então é um conjunto. Então é para a gente perceber a nossa importância nesse corpo. Por causa disso que um crente ele tem que estar em comunhão com a igreja, né? Se possível, estar presente na igreja, a não ser se tiver dificuldade física ou de saúde, né? Mas se ele não tem dificuldade física e nem de saúde, é importantíssima a comunhão, a presença, né? Estar junto, porque a igreja é simbolizada, representada em um corpo, né? A igreja, por causa que essa expressão, eu sou a igreja, eu não sou a igreja, nós somos a igreja. Eu não sou a igreja, eu sou parte da igreja, né? Nós somos a igreja. Porque Paulo vai falar lá em Coríntios, a igreja, o corpo não é formado de um só membro. Por causa que eu não posso desvirtuar da igreja eu posso ler a Bíblia sozinho em casa, eu não preciso dar satisfação a ninguém. Você está contra os ensinos bíblicos, né? Eu prefiro ficar em casa, né? A não ser se não haver condição, né? Condição física, condição, né? São vários fatores que podem levar uma pessoa a viver como crentes longe de estar subordinado à igreja local. Isso faz falta, isso é importante. Paulo, ele vai escolher homens que pudessem liderar as igrejas, né? Porque é necessário que a gente esteja participante desse corpo, né? Se a gente está aqui, nós temos que caminhar. Se nós estamos caminhar, vamos caminhar com um propósito daquilo do Senhor, né? Membros do corpo de Cristo. Então você faz parte do corpo. Sim. Então é o membro. Ele não vai agir sozinho. Igual o próprio apóstolo Paulo falou, né? Se a mão disser, eu não sou pé, não vou fazer, não vai fazer nada, vai ficar sozinho. O corpo não funciona. Não vai funcionar. Você imagina você chegar de manhã cedo e falar, seu pé virar para você, hoje eu não ando. Né? Sua mão virar para você, hoje eu não pego nada. Você se vira, hoje eu não pego nada. Né? Seu ouvido tapado, hoje eu não quero ouvir nada. Já pensou assim? Né? Então Paulo, quando traz essa palavra, ele traz esse ensino para que a gente pudesse entender isso. Não é mesmo? Tem uma palavra muito importante que a Bíblia diz assim, comunicai o santo as vossas necessidades. Né? Como você vai comunicar o santo as vossas necessidades se nós queremos viver, nós queremos ser isolados? Né? Essa é a importância da comunhão, né? De estar vinculado a uma igreja, né? A importância disso, que isso é bíblico, né? Então, o batismo com o Espírito Santo é obra de Deus, e o batismo cristão é obra do servo de Deus. O batismo com o Espírito Santo é obra de Deus. Agora, o batismo cristão, o batismo das águas, é o batismo executado pelos servos de Deus, né? Esse é o batismo. O primeiro não dispensa o segundo, de outro modo o Senhor não teria ordenado, nem os seus apóstolos teria praticado. O batismo de João é chamado batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Aquele que queria ser batizado confessava os seus pecados e professava sua fé no Messias vindouro, para serem perdoados por ele. O batismo cristão é aquele que já creu em Jesus. Creu em Jesus. Todo aquele que creu em Jesus, ele tem o direito, ele tem o privilégio. A pessoa vai receber o Espírito Santo na hora que ela for batizada, ela já recebe o Espírito Santo quando crê, então já é esse primeiro batismo que você falou. Uhum. E o segundo, o batismo cristão, é esse que vai ser efetuado pelos servos do Senhor, conforme o mandamento dele, que ele pediu ali, ide. Por todo mundo. Fui pregar, ensinar, né? E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, só o Senhor, quando nós recebemos o Espírito Santo, só o Senhor sabe.
Agora, quando nós somos batizados, as pessoas vão saber. O testemunho público da nossa fé. Testemunho público. Então, esse é a forma, esse é o ato, né? Esse é a intenção. O que é o batismo cristão? É uma identificação com Cristo, né? O batismo cristão é uma identificação com Cristo na sua morte e ressurreição, né? O batismo é uma purificação simbólica feita com água, assim como está separa, lava, né? Separa a imundície do corpo. A morte de Cristo, seu sangue derramado, separa o pecado da alma e da vida do que nele crê. A nossa redenção depende unicamente de Cristo, mas a nossa purificação depende de nós, né? A nossa redenção depende de Cristo. Agora, Interessante essa comparação. Como a água lava a imundícia, é a mesma coisa. Isso aí, é um simbolismo, né? O batismo não salva, o batismo não dá superpoderes a ninguém, o batismo não tem esse poder, mas o batismo ele nos capacita e nos aproxima de Deus. O batismo ele nos dá a identidade, né? Cria em nós uma identidade com o Senhor. E é uma obediência à palavra Uma obediência. Muito bem, de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. muito bem lembrado, Adriano. É uma obediência ao Senhor. O que o batismo não é e não faz. O batismo não é regeneração. Não nascemos de novo pelo batismo, mas sim pela fé em Cristo. O batismo não salva. O batismo é para os salvos, né? O batismo não salva. Ele é para os salvos, né? Muitos, em vez de receberem a Cristo, recebem apenas o batismo. Tanto é assim que bem cedo a semelhança da porca lavada volta à lama. E isto é o mundo, né? Aquela expressão da porca lavada, né? Que volta, quando você solta, você pode lavar uma porca, criá-la dentro de casa, né? Hoje em dia o pessoal cria porquinho dentro de casa, né? Nem se criar porquinho. Aí eu vi uma reportagem e eu cria um porquinho dentro de casa, ele dorme no sofá, igual um cachorro. Mas aí ela falando que não pode descuidar dele, que ele vai para a lama. Ele não foi criado na lama. A natureza dele é isso, né? A natureza dele é viver na lama, né? É a natureza dele. Ela criou ele desde pequenininho dentro de casa. Ele dorme no sofá, dorme na cama, bota dentro de casa. Aí ela falou que o problema é soltar, ele descuida dele um bocadinho e ele vai para a lama, né? Porque é a natureza dele, não é mesmo? Então, não adianta se batizar simplesmente para cumprir um ritual, né? Batismo, ele tem que ser um resultado de uma conversão. Eu creio em Jesus e eu quero caminhar com Cristo. O que eu tenho que fazer? Batizar. Você nasceu de novo, aí sim, agora nós temos a natureza divina também. Isso. Aí muda. Aí vai haver um conflito, lógico, mas você tem a natureza divina. Natureza divina. Agora, Por causa disso, esse entendimento. É para o salvo, né? É aquilo que Paulo tem aquele diálogo com Filipe, né? E o eunuco. Eis aqui a água que impede que eu seja batizado. É lícito se crê de todo o teu coração. Então, o batismo é para aqueles que creem em Jesus. Se é um salvo, pode ser batizado, não é mesmo? Oi? Uma vez você falou sobre a obediência para o Senhor, né? Uhum. E para ela, assim, para pouco, né? O nosso pastor tem um privilégio, ainda diversos privilégios de participar da ceia. Uhum. Quer dizer, a privilégio que todo cristão tem, né? Certo. Poder salvo também, né? Quando se salva, eu podia sentar à mesa para participar da ceia. Uhum. Isso é importante, é um caminho, né? É um processo de aproximação, é a caminhada com Cristo. Creu em Jesus, não foi arrebatado, não morreu. Então, a caminhada vai continuar. E aí? O que eu faço agora? Né? Então, é esse crescimento. Enquanto estamos aqui, nós temos que ser úteis de alguma forma. Né? Esse comentário aqui do batismo batismo é uma purificação simbólica feita com água. Esse comentário quem fez foi o irmão Gerson Antunes, né?
esqueci de ler a citação do irmão Gerson Antunes aqui. Então, o batismo não é regeneração, né? O batismo não influi no destino eterno da alma, livrando-a da pena do pecado, que é o primeiro aspecto da salvação. É pena do pecado, presença do pecado e poder do pecado. Eu inverti. É pena do pecado, poder do pecado e presença do pecado, né? O batismo não influi no destino eterno da alma, livrando-a da pena do pecado, que é o primeiro aspecto da salvação, porém ajuda a libertar-se do poder do pecado, que é o segundo aspecto da salvação. Vamos ver Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Vê quem encontrar e lê pra gente aí. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes à obediência, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Quer dizer, operai a vossa salvação com temor. Tá vendo? Então, o batismo, ele não influi no destino eterno, ele não tem poder sobre a pena do pecado, que a pena do pecado ela é estipada depois que nós cremos em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós não estamos mais debaixo da pena do pecado, mas a gente continua na presença do pecado. Como o Senhor falou, né? Passou da morte para a vida. Pois não. Não é condenado. Então, ou seja, não tem mais condenação. A pena já não vai existir mais. Então, mas o poder existe do pecado. Existe. O pecado, o poder existe. O poder e a presença. Então o batismo vai nos ajudar contra o poder do pecado, né? Por quê? Porque através do batismo nós chegamos mais perto das coisas de Deus. Mais perto. Eu faço uma comparação muito ralazinha, né? Muito fraquinha. É quando a gente lembra, né, do time de futebol da gente quando foi campeão lá atrás, uns tempos atrás, vamos ver, Brasil campeão em 2002, por exemplo. A maioria lembra do jogador titular, mas o jogador reservas não lembra, né? Então eu costumo dizer que os batizados, eles é como se estivessem no time titular de Deus. São salvos, né? Mas está no time titular de Deus, né? Os que jogaram, não é mesmo? Então o batismo tem essa uma comparação muito, nem sei se muito rala, mas que eu acho que é bem apropriado. Né? Então, o batismo, a família de Deus de Deus há de se reunir, afinal, em um só lugar. Ali todos nós encontraremos com Abraão, Isaac, Jacó, que nunca foram batizados. Do mesmo modo, lá estarão criancinha, aquele ladrão salvo à última hora da cruz, e outros como ele, apenas tiveram tempo para invocar o nome do Senhor para a salvação na última hora. Porque a salvação, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Não é batizado, né? Quem não for batizado não, é quem não crê em Jesus. Essa palavra é muito importante. Está lá em Marcos, capítulo 16. Vamos ver Marcos, capítulo 16, que fala essa expressão sobre batismo e salvação. Só para a gente ter uma... Batismo, Marcos 16, né? Pode ler. Tem 16, 15 e 16. Né? Ele fala e disse: visite por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Mas olha só a parte dele. Mas quem não crê será condenado. Ele já não fala quem não se já não tem. Interessante, Adriano, eu gosto de dizer aqui, quem crê e for batizado será salvo. Porque o Senhor, ele ficou imaginando como uma pessoa salva não vai desejar o batismo. Quem crê e for batizado, ele vai desejar o batismo, não é? Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, aí já não tem batismo. Quem não crê e não for batizado, não tem essa expressão. Né?
Porque o batismo é para o salvo, não é mesmo? O batismo é para o salvo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O que o batismo faz? O batismo, quando recebido devidamente com fé e entendimento, resulta no rompimento voluntário do crente com o homem velho, seu amo, o pecado, e seu ambiente, o mundo, de modo, de outro lado, importa em fazer um com Cristo na sua morte, ressurreição e novidade de vida. Nos impulsiona, né? O batismo ele tem esse poder de nos impulsionar a viver, a caminhar de uma forma mais estreita com as coisas, com a vontade de Deus e com as coisas do Senhor. O crente identifica com Cristo na sua morte e ressurreição. Romanos 6 fala isso. O entendimento acerca do batismo resulta na santidade, prática do crente e aptidão para servir a Deus nesse mundo. Por isso lemos em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Né? Quem pode administrar o batismo? Né? Segundo a palavra de Deus, o batismo foi administrado por um apóstolo, foi administrado por um evangelista, né? Foi administrado um discípulo, varão piedoso, né? Que tinha monte testemunho em todas as citações bíblicas aqui, irmão, só que não vai dar tempo de a gente ler. Provavelmente por um ou mais fiéis. Este é dos seis irmãos que foram com Pedro à casa de Cornélio, não é mesmo? Então, várias pessoas têm essa autoridade de executar o batismo. Não precisa de ter um tipo e coisa desse tipo. Só ter um compromisso com a palavra de Deus. E aquele que está querendo ser batizado possa confiar no testemunho daquele que vai exercer o batismo. Né? Porque a responsabilidade do batismo é daquele que pede o batismo. Né? Saber o entendimento, eu creio em Jesus, eu sou um salvo do Senhor. Então eu posso ser batizado. Porque o máximo que a gente pode ouvir aqui na frente eu creio. É o máximo que a gente pode ouvir. Né? Agora no coração, só o Senhor sabe, só a pessoa sabe. Não é mesmo? Então, é muito importante. Quando se pode receber o batismo? Depois da fé. Segundo o ensino claro da Escritura, o batismo cristão está sempre ligado à fé professa ou manifesta do que a recebeu depois dela. Atos 36, 37 é um texto, a gente está caminhando para o final. Tá? A gente está corrido aqui, mas depois eu vou passar essa apostila para você. Atos 8. Atos 8, 36. Mas foi bom que o pessoal foi lá no final e se achava. Tá vendo? Eu sabia só para testar, entendeu? Só para testar o conhecimento de vocês aí. Atos 8, 36. Aquele fato do Filipe eunuco, né? 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse ao eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crê de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, diante de uma confissão dessa, não pode ser impedido o batismo. Não é mesmo? Não pode ser impedido o batismo. Por isso que o mandamento do Senhor em Marcos 16, 15, 16, se acha referência ao batismo da primeira parte dos versos. Quem crê e for batizado. O batismo era para seguir a fé, mas já na segunda parte do mesmo trecho não se acha alusão ao batismo, porque nada tem a ver com a incredulidade. As escrituras não autorizam o batismo de criança, né? O batismo é para aquele que crê, né? Então não é para criança. Criança não é para ser batizado. Recém-nascido, então, não tem valor nenhum. Valor nenhum. Não é mesmo? A não ser se a gente segue a religião que ensina isso. Para eles tem valor, mas biblicamente não tem valor. Biblicamente, eu estou falando de Bíblia, não estou falando de religião. Você não vai ver sobre batismo
Só daquele que crê. Ele não vai falar. Não tem religiosidade, não tem teorias religiosas, eu respeito todas elas, mas biblicamente não tem base bíblica. Se for achar base bíblica para a prática de batismo de igreja, não existe, porque o batismo é aquele que crê, né? Aquele que crê em Jesus, crê em Jesus, tem maturidade para crer em Jesus, né? Como administrar o batismo? Com água, né? A água, não é mesmo? Aí tem a questão do batismo de mergulho, imersão e aspersão, como nós praticamos aqui, né? Tem pessoas que defendem os argumentos do batismo tem que ser por imersão e outros defendem que tem que ser aspersão. A Bíblia ela não nos dá um ensino claro nesse sentido, não é mesmo? Agora, eu gosto de partir de uma premissa muito importante. Eu não quero aqui debater os pró, quem defende, não estou querendo aqui entrar nesse detalhe, mas eu queria só entrar num detalhe, só um argumento sim. O batismo é um ato que tem que ser para todos, né? Todos, Deus vai fazer uma coisa que poucos tivessem acesso. Todos deveriam ter acesso. Aí eu te pergunto, como uma pessoa à beira da morte, na sua fase terminal, e ele deseja ser batizado, como você vai mergulhar uma pessoa em um local que ele não aguenta submergir? Né? Eu tive uma experiência dessa. Né? O marido da como é que é? Maria Rita. O marido da Maria Rita, nós tivemos a oportunidade de batizá-lo e um mês depois, não tem quanto tempo, foi muito rápido ele faleceu. Ele não aguentou ficar nem em pé na cama, ficou sentado. Né? Então, o batismo é uma doutrina. E a doutrina, ela abrange a todos. Ela tem que alcançar a todos. Todos. Né? E o batismo de aspersão, ele tem essa facilidade. Tem essa facilidade. Eu não quero defender o batismo de aspersão e nem negligenciar o batismo de imersão. Né? Eu não quero entrar nessa... Não tem problema em questão a isso. Né? Eu fui batizado de imersão. Muito bem. Né? Fui batizado por aspersão. O foco ali, irmãos, é a fé daquele que está crendo. Né? O foco é a fé daquele que está ali submetendo aquilo. Né? Então, isso é muito importante. Tem que rebatizar porque você foi batizado desse jeito. Não existe isso biblicamente, não existe ensino para isso. Não é mesmo? Então, o batismo é uma doutrina. E uma doutrina tem que ser abrangente. Todos têm que ser alcançados por isso. Então, o batismo de imersão, ele tem essa facilidade de alcançar pessoas em qualquer lugar. Qualquer lugar. Não é mesmo? Então, só para a gente encerrar, nosso tempo já esgotou, né? Só ler um trecho. Não é correto levar a Assembleia... Esse já foi um outro detalhe. Então é isso aí. Então, na semana que vem, o Adriano vai falar um pouco sobre comunhão. E vai falar um pouco sobre ceia, sobre essa questão dessa... Né? O Adriano vai elaborar um estudo nesse assunto aí. Isso, mais ou menos aquela mesma temática que nós fizemos aqueles outros que foram batizados. Não é mesmo? Então, gente, Raíssa, batismo é direito seu, é um privilégio seu. Né? Eu tenho uma frase eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, ela que diz, eu digo uma frase que eu escrevi aqui, diz assim, ó, vamos ver se eu acho ela aqui, ó. O batismo é um compromisso seu. O batismo é um compromisso seu. A comunhão é uma necessidade sua. Tá? Sua, mas nossa. Né? Sua. E a adoração é um privilégio seu. O batismo é um compromisso seu. A comunhão
é uma necessidade sua. E adoração, a ceia, né? É um privilégio, né, Jorge? É um privilégio. Tá vendo? Você está entendendo? Então, batismo, um compromisso, né? Comunhão, uma necessidade. E adoração, um privilégio. Então, que Deus te abençoe, que Deus continue te fortalecendo e que você possa trilhar no caminho do Senhor. E aquele salmo que você leu, né? Trilhar aquele caminho no temor do Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será, irá bem. Não é mesmo? Esse é o resultado. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que nós, dessa quarta-feira que vem, a gente vai concluir esse assunto na pessoa da Adriana.